Aumente o volume da sua televisão porque começa agora o seu programa Código Aberto. No programa de hoje vamos falar sobre Deus como legislador. As leis sempre existiram. E uma coisa curiosa que de vez em quando a gente ouve falar de uma lei um pouco estranha que acontece em alguns países aí. Uma delas é o seguinte: se você colocar o selo da rainha lá da Inglaterra de cabeça para baixo, você pode estar cometendo traição. Uma outra lei interessante lá em Arkansas, nos Estados Unidos, é que o homem tem direito de bater na mulher uma vez por mês. Já pensou? Uma outra lei um pouquinho diferente aí é que na França, se você der o nome de Napoleão para um porco, você pode ser preso. E na Nova Escócia, lá no Canadá, você não está autorizado a molhar seu gramado em dia de chuva. Essas leis são um pouquinho estranhas, mas as outras leis, elas são importantes para a sociedade. E hoje vamos falar de Deus como legislador. E assim como a lei é importante, nossos convidados hoje também são muito importantes. Sejam muito bem-vindos esses três. Vocês já estiveram com a gente no programa número 2, vocês estrearam ali, nunca tinham participado do Código Aberto. E você aqui, Tati, você já tinha participado outras vezes, né, do Código Aberto também? Já havia participado uma vez, quando a Larissa era a apresentadora, fazia um tempinho isso, já, né? Tá bom, então, já que você já está com o microfone já, fala mais uma vez seu nome, de onde você vem e qual a sua função. Pode se apresentar. Eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta e moro aqui em Jacareí. Que legal. E vocês dois aí? Aí você separou o casal aqui, já pensou? Não fui eu que separei. Gente, eu acho que tá errado isso. Eu vou apresentar ele me apresenta, pode ser? Olha só, que quanta interação. Ali na ponta está o Jardel. Olha o Jardel é o meu marido, essa é a primeira função dele, tá? A segunda função dele, ele é administrador e ele é o pai da minha filha, Melissa. E nós somos de Aracaju. Agora me apresenta. Essa que me apresentou é a Priscila Just, é minha esposa, é mãe de Melissa, minha filha. E é advogada. Ai, Daniel, eles falaram da Melissa. Eu posso mandar um beijinho pra favor, minha sobrinha? Fala. Valentina, linda, que eu amo. Que legal, que legal. E pro meu sobrinho também, Marcos. É porque ela é pequenininha, a gente lembra mais dos menores, né? Mas o Marquinhos também. Um beijo da tia Tati. Que legal. Falei que a Priscila é cantora? Não, faltou essa profissão também dela aí, né? Que ela já cantou no programa 2 e hoje vai cantar mais uma vez. Olha, gostei bastante do seu CD, viu? Que bom. Inclusive, seu CD está aqui. Olha que coincidência. E com outro CD muito legal também, né? Vou apresentar o seu primeiro, né? Porque esse aqui já é da casa já. Olha só, o CD da Priscila Just, que como a gente já falou, é o nome dela, tá bom? Exato. Não é invenção aqui, né? É um nome artístico. Não. Então, ela já nasceu artista, então o CD da Priscila Just vai ser o nosso prêmio hoje do Código, certo? Quem acertar o código de hoje. E também terá o prêmio aí, já frequente aí, se essa carinha aqui já tá velha já, é o DVD Salmos. Eu acho que você já tem o DVD Salmos. Não é possível que essa altura do campeonato você não tenha ainda. Mas se você não tiver, você vai ganhar. Se já tiver, você pode dar para alguém de presente. Então vamos dar o nosso código de hoje para o pessoal que está lá em casa. O código de hoje, eu não vou dizer nem que está fácil nem difícil, mas eu quero que você tire suas próprias conclusões agora, tá bom? Vai aparecer agora na sua tela. E aí, tá fácil? A1 mais A2 é igual a lei. Olha, particularmente, acho que está bem fácil. Twitter pra gente aí, @códigoabertoNT, e você vai concorrer então aos prêmios de hoje, o CD da Priscila Just e o DVD Salmos. A1 mais A2 é igual a lei. Meus convidados, da outra vez o Jardel entregou tudo aqui. Não fala não. Corta o microfone dele, por favor. Tá Alguém bom. aqui pode cortar o microfone. Vocês duas aí, são duas coisas que fazem a lei. Né? Hoje a gente vai falar sobre lei. É melhor não comentar ainda pra gente não dar muita coisa de bandeja. Seria Não. a lei? Calma, olhe o que você vai falar. A lei é composta de... É exatamente isso que a gente vai ver depois. Isso? Exatamente. Você fez direito, né? Sim. Então Sou você vai advogada. poder ajudar a gente bastante no assunto de hoje. Então você pode aproveitar e fazer uma oração pra gente? Para que Deus nos abençoe, para que esse estudo realmente faça diferença na nossa vida? Vamos lá, Vamos orar. Santo, maravilhoso Deus, nosso Pai querido, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra e daqui tirarmos lições práticas para as nossas vidas. Amém, Senhor. Nos conceda uma luz maior, a luz do Teu Santo Espírito neste momento. Nós choramos por Jesus. Amém. Amém. Vamos agora assistir ao nosso vídeo introdutório, que hoje está internacional. Temos a participação do nosso amigo Clayton Schneider. Vamos assistir? Olá, galera do Código Aberto, Rede Novo Tempo. É um prazer muito grande estar com vocês. É Clayton Schneider quem fala, aqui dos Estados Unidos, Maryland. Estamos basicamente fazendo aqui uma participação introdutória na lição número 6 desse trimestre. Nós ficamos encarregados de abordar aqui o assunto Deus, o legislador.
Eu fiz algumas abordagens aqui, e vocês poderão conferir logo em seguida, a respeito de como as leis demonstram perfeitamente o caráter e também a intenção do legislador. Esse país, os Estados Unidos, ele é um país que foi criado com o objetivo de ter um sistema seguro e um sistema onde as pessoas pudessem se sentir livres de problemas e livres de consequências, uma vez que você cumprisse com o sistema estipulado pelo país. A legislação desse país diz no primeiro artigo, que consiste de 50 leis básicas na Constituição americana, e ela diz o seguinte, que todo homem, primeiro artigo, todo homem tem direito a ser feliz. Uma vez que você consegue entender a legislação abordada pelo país, Estados Unidos, você consegue perceber que a intenção do país, logicamente, é proporcionar a felicidade, o conforto e a liberdade para as pessoas. Agora, levando para o plano divino, Deus, ao estipular e estabelecer a sua lei, consegue expressar o seu caráter? Deus consegue ir de encontro às necessidades dos padrões e expectativas dos seres humanos? Deus expressa o mais profundo do seu amor ao estipular e ao apresentar para nós a sua lei. Ao Deus apresentar para nós a sua lei, não significa necessariamente que nós consigamos cumprir na íntegra a sua lei. Mesmo nós, adventistas do sétimo dia, que frisamos bastante a questão da guarda do sábado, muitas vezes nós não conseguimos de fato cumprir 100% com as expectativas de Deus em relação ao dia de sábado, sem contar os outros 9 mandamentos. É isso aí, esse foi o comentário do nosso amigo Clayton Schneider, lá nos Estados Unidos. Nosso programa hoje está realmente muito chique aí. Se você quiser assistir todo esse comentário dele na íntegra, você pode entrar em nosso blog, está aparecendo aí no seu vídeo, na sua tela, exatamente agora. O Clayton, ele trabalha na Valdense Filmes, que produz filmes, seriados aí, cristãos, muito interessante. Mas ele falou então um pouquinho sobre lei. Realmente as leis, elas têm um propósito, né? No começo do programa eu comecei a falar de leis um pouco meio sem propósito, né? Exato. Leis assim meio engraçadas, diferentes, que a gente até assim, tem isso de verdade em algum lugar? Faltaram até 2 eu ler aqui, olha só. No Alabama, é contra a lei uma pessoa dirigir enquanto está com os olhos vendados. Que legal, né? Mas precisava ter uma lei para isso? Precisa, né? Será? E tem outra lei aqui. Como é que alguém vai dirigir com os olhos vendados? Então, na Coreia é ilegal comer gatos. Que bom, né? Aqui no Brasil não ia dar churrasquinho de gato aqui, não ia... aqui não ia pegar rolar. não essa. Mas assim, a gente vê que até nas leis assim absurdas, como essa, não pode dirigir com os olhos vendados, os propósitos da lei são proporcionar, como o pastor falou, felicidade, né? Isso, e a lei sempre vai retratar o que a sociedade precisa, certo? Como ele falou. É interessante os Estados Unidos porque a Constituição deles é bem menor do que a nossa, né? Mas a nossa Constituição retrata aquilo que a sociedade lutou a vida inteira. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê as leis de Deus, que as leis de Deus não se resumem só aos 10 mandamentos, né, gente? É muito mais do que isso, as leis de Deus. Todo um conjunto, né? Todo um de conjunto. Regras. A gente percebe que não foi necessário que a gente pleiteasse isso. Não foi necessário que a gente recorresse a alguém e dissesse, por favor, faz uma lei para a gente poder viver melhor. Não precisou isso, né? Nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um legislador por completo e muito amoroso. Antes mesmo de nós sofrermos, socialmente falando, Ele já resolvia os nossos problemas quando cravava no nosso coração a lei, né? Isso é interessante. É muito claro, realmente, a função da lei, né? Porque, em se tratando da lei divina, que muitas vezes nós somos questionados e, mas nossa, isso aí é reprimir, você só não pode, não sei o quê e tal. Não, né? Só isso que as pessoas, muitas vezes as pessoas têm essa visão negativa. E, na realidade, quando você vê a fundo, é completamente o contrário. Porque, na realidade, a lei é para nos proteger, para nós termos uma vida, realmente uma vida social, uma vida social mais harmônica, plena, uma vida mais plena. E isso é muito óbvio, porque outro dia, até mesmo estávamos conversando em casa, na casa dos meus pais, e meu pai falou assim, engraçado, né? As pessoas falam tanto dessa questão da lei, que não pode isso, que não pode aquilo, que esse negócio de lei que foi abolido e tal.
Mas se a sociedade cumprisse só 2 mandamentos do decálogo, que está na Bíblia, dado por Deus, não matar e não roubar, como nós viveríamos hoje em sociedade? Já seria bem diferente. Já seria outro mundo, né? Não é? Então, como dizer que a lei nos prejudica? Né? Outra coisa interessante que eu percebo é que, assim, quando a gente olha para os 10 mandamentos e a gente olha para as leis que os países já criaram, a gente percebe que é um pouco de repetição. Não roubarás, não furtarás. Aí a gente tem um monte de lei que fala sobre execução fiscal, sobre imposto de renda, sobre isso e aquilo outro. Não matar, temos o Código Penal, aí vem o Código de Processo Penal para poder regular o direito penal. Quando, na verdade, se nós seguíssemos o princípio maior, talvez a gente nem precisasse dessas leis terrenas aqui, feita por cidadãos. Nessa preocupação, então, de nos dar felicidade, Deus ele teve um momento especial da doação da lei no Sinai, certo? E eu estava até comentando com a Priscila antes da gente começar o programa, e a gente comentou, você falou de uma palavrinha que a gente usa assim, a promulgação da lei. Como temos alguém do direito aqui, né? Então, eu nem sabia, você falou assim que é um termo técnico aí da sua área aí. Isso, quando vai se fazer uma lei, tem etapas, né? Primeiro vem a iniciativa, depois tem a parte da sanção, tem a parte da promulgação, tem a parte da publicação e tem a parte da vigência. Engraçado que a lei só existe se alguém levar essa iniciativa ao Poder Legislativo. Muitas vezes, o próprio deputado ou o vereador a nível municipal. Na lei divina, a gente percebe que a gente não precisou recorrer a Deus, como eu falei antes, para pedir alguma coisa. Né? A iniciativa foi dele mesmo, porque ele é o amor. Ele já sabia do que a gente ia precisar aqui na Terra para viver. E a lei de Deus, é importante salientar que ela é eterna. Ela existe antes de o homem vir à existência. Isso, né? Isso. Porque ela é fundada no amor, né? E ele é o amor. Então... E isso que o Jardel falou é importante mesmo, porque hoje também nós somos... como adventistas, muitas vezes somos questionados nessa questão, mas a lei foi dada no Sinai, como o Daniel acabou de falar, e era só para os judeus. A lei foi dada apenas naquele momento. Mas antes não existia, então, a lei? Antes do momento do Sinai, não existia a lei? Na verdade, sempre existiu. Né? Interessante também, assim, que a lei, ela fala no domingo, assim, que... nosso guia de estudo, né? Fala no domingo... Fala no domingo sobre promulgação. Promulgação é o ato pelo qual eu vou tornar pública a lei para que ela seja executada, seja cumprida pelas pessoas. Então, assim, por que será que foi necessário que Deus colocasse toda a lei nas pedras e mostrasse ao povo? Né? Seria, então, porque a lei não existia? Não. Né? A gente vai ver que não foi isso que aconteceu. Né? Na verdade, ali foi a concretização das leis que já existiam no coração das pessoas. Na lição de Gálatas, né, da nossa temporada passada, a gente falou bastante sobre isso, sobre a lei. A lei foi acrescentada por causa dos pecados do povo de Israel. Eles precisavam enxergar realmente a pecaminosidade deles e que eles precisavam de Deus. Então, teve toda uma intenção de Deus ao dar essas leis. E o interessante é que Deus ele cria todo um cenário físico ali para entregar, né, a lei. Que cenário foi esse? O que a gente aprende com isso? Será que ele queria mostrar a importância da lei, alguma coisa assim? Eu acho, sim, que naquele momento, uma coisa física, visível, palpável, tinha que acontecer para que as pessoas caíssem na real. Exatamente. Sabe? Senão ia ficar uma coisa assim, chegasse Moisés lá, desceu simplesmente, do monte, do nada, com as pedras nas mãos. E por que será que Deus achou necessário? O povo estava em algum estado tão pecaminoso assim? Eu imagino que... Porque eles acabaram de sair do Egito. Eles tinham ficado ali muito tempo como escravos. Na realidade, eu imagino que Deus armou toda aquela cena, porque eles estavam com a cabeça tão... fechada assim em função da escravidão de tantos anos, que eles precisavam talvez sentir uma coisa mais poderosa para ver, realmente a nossa vida está fora do eixo, a gente precisa voltar fora do foco. Exatamente. E isso aconteceu justamente porque eles viveram no Egito, então eles estavam carregaram numa terra muito da pagã, cultura do Egito, né? Exato. E foram para o deserto com toda essa cultura pagã. No nosso guia, eu não lembro qual dia aqui, eu anotei aqui no iPad, diz assim, que como nunca antes o povo percebeu a grande perversidade do pecado e sua própria culpa aos olhos de Deus. Eles enxergaram que eles realmente
eram pecadores, precisavam mudar a vida deles. E a gente vai continuar essa conversa sobre lei depois aí do nosso intervalo, mas a gente viu então nesse bloco que a lei foi dada por Deus para nossa alegria, para nossa proteção. E tem um salmo muito especial que fala disso. Salmos são muito lindos, né? Vocês gostam dos salmos? Eu gosto bastante. Salmo 119. É o salmo inteiro, ele fala sobre a lei de Deus. E eu queria um desafio para vocês. Vocês têm só um intervalo aí para achar algum verso que vocês achem legal aí do Salmo 119, que fala sobre essa alegria, esse prazer que nós temos em seguir a lei de Deus, tá bom? Vocês têm esse trabalho de casa, enquanto que os nossos amigos ali têm outro trabalho, que é de desvendar o código de hoje, que está aparecendo mais uma vez na sua tela. Pessoal, tá muito fácil. A1 mais A2 é igual a lei. Tuita aí pra gente, @códigoabertoNT, a gente vai para um rápido intervalo. Eu espero você, não saia daí. E o Código Aberto está de volta, você estava com saudade, né? Mas o intervalo foi bem rápido e já estamos de volta para falar sobre a lei de Deus, Deus como legislador. A gente tem um presentinho para você aí, como sempre a gente oferece em nossos programas aqui, esse guia de estudo da Bíblia chamado A Bíblia Ensina para Jovens. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, você quer se aprofundar um pouquinho mais nesses temas, você pode então receber na sua casa gratuitamente. Gente, hoje em dia nada mais é de graça, mas o Código Aberto vai dar um presente para você. Se você escrever então para esse endereço que está aparecendo agora aí na sua tela, e você então vai receber na sua casa esse presente nosso aí. Falando em presente, pessoal, o código de hoje aí tá, como é que tá? Acho que tá fácil, né? Tá fácil, bom de vez em quando mesclar um fácil e difícil, porque o pessoal fica meio com raiva da gente quando a gente faz um difícil, sabe? Mas, pessoal, não levem pro lado pessoal, mas hoje todo mundo vai ficar feliz aí. Tá muito fácil, mais uma vez para você na sua tela. A1 mais A2 é igual a lei. Já, do segundo pro terceiro bloco, a gente vai falar sobre esse assunto aí, tá bom? Mas são duas partes da lei. E começa com A, mais uma dica aí, né? Então, não vamos facilitar aqui pro pessoal, né? Pra todo mundo ganhar aqui. Acho bom ajudar, né? Então é A, na, e ana. Então, são duas frases, na verdade, aí, tá bom? Forma uma lei. É Forma isso que uma você lei. quer dizer. Tá Forma bom. uma lei. Então, é muito bom a gente falar sobre lei. Tem uma advogada aqui conosco aqui, né? Alguém da área aí. Olha só, muito bom. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigada pela terceira vez. Pela terceira vez, né? Isso aí. Pessoal, vamos continuar nosso assunto aqui. Eu deixei um dever de casa para vocês aí, né? Do pessoal é acertar o código, eles estão lá se matando. Agora vocês aqui, se matar não pode, né? Porque isso é contra a lei. Verdade. Mas falando da lei, então, coisas legais aqui. Salmo 119 é o salmo maior da Bíblia, por sinal, né? Uhum. Sim. Inclusive tem um salmo no DVD Salmos, esse salmo aqui, hein? Ah, muito Daqui a pouco a gente bonito. pode pegar o violão e cantar. Meu violão tá escondidinho ali no case ali. Então vamos lá. Quem escolheu qual salmo aí? Eu deixei vocês livres para folhearem as 5 páginas desse salmo aí. Então, eu achei bonito o verso 97 e 98 do Salmo 119, que diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Que legal, gente. Bonito, né? Seguir a lei de Deus nos faz inteligentes. Inteligentes sábios, né? Sábios. Que legal. Olha, eu fiquei no primeiro verso, que diz: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Ou seja, vivendo conforme a lei, somos felizes. Legal. Eu encontrei aqui no versículo 29 Aham. um pedido. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. E eu leio o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, né? E luz para o meu meus caminho. Isso me lembra a musiquinha. Lembra a música, né? Lembra? Muito legal. Estão cantando aqui no meu ponto aqui. Você canta muito bem, Jaque. Parabéns. Pessoal, mas uma coisa muito interessante é que a lei de Deus, vocês falaram a ideia da pré-existência da lei, né? E a gente vê isso na história, por exemplo, de Adão e Eva. Se eles foram acusados, é porque o quê? Então, esse eu acho que é um bom exemplo para aquelas pessoas que ficam questionando ou falando que a lei foi dada no Sinai. Só começou a existir no Sinai, Só né? começou ali. Só que pro povo judeu. Exatamente. Porque se não existe lei, então como que vai existir erro se não tem a lei que permeia você para saber se o que você está fazendo é certo ou errado? E eis aí uma das funções da lei. Exatamente. Né? Então, se Adão e Eva eles foram retirados
tirados ali do Éden. Porque pecaram, se eles pecaram, então eles transgrediram alguma Alguma lei. coisa. Ou Exatamente. seja, Exato. alguma Na lei. história de Jó, lá em Jó 1, capítulo 8, fala que ele obedeceu ao Senhor. Então, se alguém obedece, Obedece a alguma coisa. Alguma e coisa. o próprio livro diz, né? Aos mandamentos, né? Aos princípios. lembra a gente então aí, enquanto você procura Jó aí, Daniel, só uma coisa da gente lembrar, porque falando de Jó, né, no caso na Bíblia, Jó está depois do livro de Êxodo, Levítico, onde fala do povo de Israel. Mas lembrando que Moisés escreveu o Pentateuco e o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E a história de Jó é muito, É antes do Êxodo, né? Exatamente. Exato. vocês estão espertos, hein? Gostei de ver. Pessoal inteligente aqui. É muito bom, Você muito bom. Tá vendo, né? Vamos lá. Você achou aí Jó? Tô procurando Enquanto você aqui, procura tá? aí, tem um texto de Abraão também. Em Gênesis capítulo 26, 4 e 5, vai falar que Abraão ele foi justo, alguma coisa assim. Aqui, Gênesis 26, verso 4, diz assim: Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 5, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Só Que para é a lembrar, coisa- Abraão foi a raiz do povo de Israel. Exatamente. Depois, lá para frente, que foi então chegar a lei de Deus, a promulgação, como você falou. Mas ela, na verdade, já existia, né? Você achou aí, Priscila, Jó 1:8? Achei sim, que fala que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, se ele é íntegro, é porque ele segue algum conjunto de regras ali de Deus, né? Exato, exatamente. Foi Deus quem falou isso de Jó, hein? O próprio Deus Exatamente. falou para Satanás, né? Eu separei aqui no meu texto aqui alguns mandamentos que a gente sabe que são válidos hoje, mas que antes deles serem promulgados por Deus. Por exemplo, o mandamento não matarás. Alguém lembra uma história? Não matarás, onde Deus fácil. condena. Todo mundo queria responder aqui, né? Vamos Caim passa e por Abel. passa. Quem responder primeiro ganha um presente. Então, Caim e Abel. Quem disse a Caim que ele fez errado em matar o irmão dele? Se não tivesse a lei não matarás, ele poderia ter Exato. matado, Ter de matado e boa estava tudo bem. Ué, tranquilo ali. Isso é uma coisa normal. coisa normal. Tá bom, vamos ver quem acerta agora. Mão pra cima todo mundo. Vamos lá. Mão pra cima, mão na orelha, né? Gente, quem nunca participou dessas... Mão na perna, que E aí dá você rolo, levanta, dá cada né? confusão. Não, fui eu primeiro. Vamos lá, mão na orelha. Não adulterarás. Tem a história de Abraão com Abimeleque e Sara. Que história foi essa, Né? minha filha? Falei. Abimeleque ia pegar Sara como esposa e aí alguém Abimeleque vai... era rei, né? Ali Isso. Na verdade, Sara já era casada com Abraão. Exatamente. E Abraão estava com medo e deixou que Sara fosse se tornar esposa de Abimeleque. E aí Abimeleque descobre que Sara já era casada com Devolve Abraão. Sara. E ele diz isso, né? Eu não quero andar em pecado. Né? Eu não quero ser parte no adultério. Quem disse a ele que era Quem pecado? disse a ele que adultério era pecado? Né? Exatamente. Então a gente vai percebendo assim, que a lei, na verdade, Então, ela sempre esteve Esse no mandamento coração. já existia, né? Da Agora, humanidade. 2 mandamentos que podem ter uma mesma história aí. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. A Bíblia diz que a gente não deve fazer imagem, a gente não deve ter imagens em casa e também a gente não deve adorar outros deuses, que também tem a ver com as imagens aí. Tem alguma história também aí, antes do Êxodo, que lembra a gente disso aí? Bom, tem a história de Jacó, que está em Gênesis 35, que Deus pediu para que ele voltasse para Betel, e quando ele chegou lá, ali o seu povo ali estava todo adorando a outros deuses, e Mandou ele tirar pediu tudo, para que né? tudo fosse retirado, porque a adoração é somente ao Deus Criador, né, o verdadeiro Deus. Então, mais um lembrete aí que a gente tinha lei antes do Sinai. Agora uma coisa assim, e o sábado? Aí, esse daí só foi depois do Sinai, né? Antes não tinha. Tinha sim, claro. Tinha, né? Sempre teve. A própria criação Na É a criação prova. de Adão. demonstra, é a prova mais clara Sétimo dia disso. Deus descansa. Exatamente. O nosso Que guia de abençoa. estudo também fala que quando Moisés foi falar com o faraó para pedir que o povo saísse para uma festa, se retirasse, o faraó diz assim, poxa, mas não já basta o descanso de vocês? Pois é. Vocês não já têm o Que era o descanso sábado, das né? cargas, que é justamente o Isso sábado. está lá em Êxodo capítulo 5, 1 a 5. Eu até li há pouco tempo um livro muito interessante, e se falava assim que realmente o povo de Israel, como escravo ali, eles acabaram perdendo um pouco os princípios da lei de Deus, como a gente sabe. E aí quando Moisés volta depois dos 40 anos, ele agora com Arão, para tentar libertar o povo, ele reeduca o povo a guardar o sábado.
E isso deixou o faraó indignado. Inclusive, a palavra aqui que fala assim, vós os fazeis descansar das suas cargas. Essa palavra descansar é a raiz da palavra Shabat, que é sábado. Exato. Então, assim, por que o faraó estava com raiva? Porque quando Moisés voltou, ele reensinou o povo a guardar o sábado. E aqueles escravos, como a gente fala, escravinho, o povo estava assim, se achando mesmo, né? Querendo, não, a gente não vai trabalhar mais sábado. E o faraó, como assim? Vocês agora vão... Exato. Aí Moisés vai e ainda pede para ele liberar o povo para fazer uma festa, uma celebração. Você quer que eu liberte o povo? Você já está mandando... Já basta o dia do descanso? Parando de trabalhar um dia. Então, assim, isso é uma coisa assim, que a gente nota nas entrelinhas, né? Talvez você... Exato. Muita gente já leu isso aqui e não percebeu esse texto. E tudo isso antes de Deus entregar as tábuas dos 10 mandamentos, né? E ainda tem mais um. Que é o mais bonito de todos. Exatamente, que o Jardel vai falar pra gente. Então. Vocês combinaram, assim, quem vai falar o quê? Combinamos. A gente é amigo, né? Vocês são amigos, né? Vocês se conheciam já, né? Já. Da onde? Daqui mesmo, de Daqui Jacareí. mesmo, Jacareí. Vocês vieram aqui? Não, é porque eu conheci o Rogério lá em Aracaju. Meu esposo. Quando a TV Novo Tempo esteve lá fazendo semana de oração. Na Central de Aracaju. Aí Rogério ficou parceiro da gente lá em Aracaju. Aracaju recebe as pessoas muito bem. É verdade. Eu sou prova Ele voltou disso, falando viu? disso. Eu sou prova disso que eu estava lá semana passada. Quando a gente veio aqui para ver a galera da Novo Tempo, aí a gente conheceu a Tati. Que legal, Isso que aí. legal. Sim, mas voltando ao assunto. Voltando. Né? Olha lá. só, o próprio Deus, quando o povo estava no deserto, o povo de Israel estava no deserto, vagando pelo deserto, vagando não, sendo guiado por Deus no deserto, caía o maná todos os dias, menos no sábado. Deus já orientava o povo para que recolhessem em dobro na sexta-feira, porque no sábado não haveria maná, não cairia o maná. O próprio Deus respeita tanto o sábado, né? E às vezes a gente não leva tão a sério que o sábado é santo e separado, né? É verdade. Tava no deserto, não tinha comida, não tem supermercado. Deus podia uma assim, situação hoje extrema, vamos ver né? exceção. Extrema a Mas situação. nem ali ele abriu exceção, para deixar muito claro para a gente. Para nós isso. não cuidarmos dos nossos interesses no sábado. Exato. Para quem está em casa aí, acompanha esse texto, está lá em Êxodo capítulo 16, dos versículos 28 a 39. Tem uma grande seção ali falando então sobre o sábado, sobre o maná. Na verdade, algumas pessoas insistem em buscar maná no sábado e aí Deus diz, até quando recusareis a guardar as minhas leis, os meus mandamentos? Mais ou menos assim Deus fala aí. Então, já existia a lei. Isso foi em Êxodo 16. Em Êxodo 20 que a lei vai ser promulgada, né? Vai ser dada de maneira assim, escrita, de maneira formal, certo? É isso aí. Então, acho que isso são provas claríssimas de que a lei já existia antes do Sinai, né? Que legal, gente. A gente vai agora para o nosso giro universitário e nós temos uma pergunta muito interessante. Guardar os mandamentos nos ajuda a amar a Deus? O amor de Deus nos ajuda a guardar os seus mandamentos? Vamos saber o que os jovens universitários responderam, então? Vamos lá? O giro universitário de hoje foi parar em Engenheiro Coelho, no NASP Campus 2. Localizado no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, o NASP investe para tornar a vida dos seus estudantes confortável, eficiente e saudável, oferecendo um ambiente de estudo tranquilo e em conexão com o restante do mundo. O NASP oferece ensino de qualidade desde o ensino fundamental, 14 opções de graduação e pós-graduação, sempre priorizando os valores bíblico-cristãos. É de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Guardar os mandamentos nos ajuda a amar a Deus ou o amor de Deus nos ajuda a guardar seus mandamentos? O amor a Deus que nos ajuda a guardar os mandamentos, porque cumprir a lei, guardar os mandamentos, vem de um coração grato a Deus pelo perdão, pela salvação. Bom, o amor de Deus nos ajuda a guardar os mandamentos, né? Porque Ele é um Deus tão grande, fez um sacrifício enorme por nós que não tem como fazer diferente. Quando a gente tem amor por Deus, como consequência a gente guarda os mandamentos dele. Eu acho que guardar os mandamentos nos ajuda a amar mais a Deus, porque nós vamos respeitar a Ele e entender mais como é o seu amor para conosco. Quando nós guardamos o mandamento, a gente está demonstrando que a gente ama a Deus, entendeu? Através dos mandamentos que Ele nos deixou. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, é uma resposta ao amor de Deus. É uma demonstração que nós também estamos amando a Deus. Você tem que, em primeiro lugar, amar a Deus, acima de qualquer coisa, porque dentro disso você vai guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos nos ajuda a amar a Deus, porque quando você vê os mandamentos, você percebe a perfeição de Deus, que apenas 10 mandamentos abrange tudo que você tem que fazer. Quando a gente ama a Deus, a gente tem vontade de guardar os mandamentos dele. Então a gente faz as coisas certas
E dessa maneira a gente está amando a Deus. Eu acredito que quanto mais você conhece a Deus, mais você se interessa pelas coisas dele. Em outras palavras, quanto mais nós amamos a Deus, então vamos passar guardando os seus mandamentos. Eu acho que a questão de você guardar os mandamentos é a partir do momento que você ama a Deus. Porque quando você ama, você obedece. Guardando os mandamentos não vai te ajudar a amar mais a Deus. Mas sim, o amor a Deus é que vai fazer que você guarde os mandamentos, que é uma coisa natural. Você não vai amar mais seu pai porque você o obedece, mas você demonstra o seu amor ao seu pai quando você o obedece. Muito bem, esses foram os comentários aí dos nossos alunos do NASP Campus Engenheiro Coelho. Se você quiser conhecer os cursos oferecidos, você pode então entrar na página do colégio que está aparecendo aí agora na sua tela. O nosso tempo já acabou, a gente vai para um rápido intervalo. Você tem só esse tempo aí do intervalo para responder para a gente o código de hoje, @códigoabertoNT. Tweet para a gente se vê no próximo bloco. Eu espero você em 3 minutos, não sai daí. Olá, aqui estamos para mais dicas cults para você. Dessa vez são 2 livros, Os 10 Mandamentos e As Faces de Deus. Você pode se perguntar, mas o que tem a ver um com o outro? Tudo a ver, porque os 10 Mandamentos nada mais são do que a expressão do caráter de Deus, das faces de Deus. Então, vale a pena ler esses livros. São simples, fininhos, eu recomendo. Acesse nosso blog para mais informações e a gente se vê na próxima Dica Cult. E o Código Aberto está de volta, tem presente para você. Quem é que vai ganhar hoje o CD da Priscila Just e o DVD Salmos, hein? Pessoal, muita gente tweetando aí pra gente. Você ainda tem tempo, @códigoabertoNT, e você vai ganhar então os presentes hoje maravilhosos. Priscila, o CD tá bom mesmo, né? Tá ótimo. Descanse. Que música é essa? Descanse. Tá me dando sono, bateu um sono agora. Eu tô... É uma música Fala do a letra aí, canta aí pra gente Rochael. dormir um pouquinho. Olha, você vai dormir mesmo. O pessoal que tá assistindo calminha. a gente aqui não sabe como a gente rala pra gravar esses programas, hein? Verdade. Aqui é a pauleira, né? Então é muito trabalho, mas esse título aqui me deixou assim... Com sono. Tá. Quem foi que fez que eu não ouvi? O Fernando Rochael. Fernando Rochael. Opa, gente, bom compositor. Então foi a Suzane Lille que produziu, né? Sim. E que música você vai cantar hoje pra gente no final do bloco hoje? Eu Sou Deus. Eu... Faixa 3. Faixa 3 aqui. Que legal. Quem que fez essa música? O Bruno Guzmão. Ah, Bruno Guzmão? Ó, se precisar de uma música um dia, você pode... Ah, vou precisar. Pode falar com os amigos aí, tá bom? Beleza? Pessoal, então vamos lá pro nosso código de hoje para saber quem vai ganhar o presente. Ainda tem tempo, Twitter para @códigoabertoNT, mas acho que ninguém nem precisa de tanto tempo, porque, né, quem tinha que acertar já acertou, porque tá muito fácil. A gente disse que então, vamos mostrar mais uma vez na tela aí? A1 mais A2 é igual a lei. Está aparecendo na sua tela mais uma vez. E aí, pessoal, são 2 partes da lei, a gente vai entrar nesse assunto agora. Jardel, você consegue falar sem falar, assim, totalmente? Seria difícil pra você? É muito difícil pra mim, porque eu vou acabar entregando. Esse código de hoje é o quê? Então, a lei, então seria uma subdivisão da lei? Sim, seria assim? 2 subdivisões do amor. Ah, do amor. Então tem a ver com esse A aqui, pode ter a ver com amor. Pode ter a ver com amor. Ou com um verbo, uma conjugação do verbo amar. Sim. Certo? Sim. Então poderia ser... Amar, uma coisa mais no futuro assim, amarás... Amar alguém, mais amar. Ah, ok. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Encerram agora, então, as chances de você ganhar os presentes de hoje. CD, quem não levar esse seu CD vai ficar arrependido, viu? Que tá muito bom aí. Então é o seguinte, pessoal. E os Salmos também, né? Pra falar aqui. Mas aí já fez muita propaganda já disso aqui, já nem precisa mais. Então vamos lá. Qual que é a resposta, então? O amor a Deus. E o amor ao próximo. Parabéns. É o resumo você vai da ganhar lei. meio CD e você vai ganhar o da DVD. Priscila Just. Pode Você ser? ganhou da Priscila, eu Ela? ganho do DVD. Não, então eu assim? ganho da... Não, você não ganha da Priscila, Tem um não. monte Eu lá em ganho casa. da Já tem um Priscila. monte, já tem um estoque ali, tá grande, O estoque né? tá grande. Vocês invertem aí. Então, parabéns pra você que tweetou pra gente a resposta certa. Gente, cada tweet que você manda pra gente, a gente fica tão feliz, sabe? A Jaque, que é a nossa produtora, dia de sábado à tarde,
ela fica louca aí tweetando e respondendo tanta gente e tal. É muito gostosa essa interação, porque apesar de ser um programa gravado, né, a gente no Twitter a gente tem essa interação ao vivo aí com vocês. Então, muito obrigado pelas suas respostas, pela sua participação. Se você está gostando do programa, fala pra gente. Se não está gostando, aí não fala não, tá bom? Mas então a gente quer estar sempre ligadinho com você aí. Muito obrigado pela sua participação e espere um pouquinho aí, fique ligado no Twitter, porque até o final do programa a Jaqueline Peruso, nossa grande produtora, um dia eu vou conseguir trazer a Jaque para cá para ela parar de falar no meu ouvido. Então até daqui a alguns minutos a Jaque vai twittar aí no Twitter do Código Aberto o sorteado aí do nosso código de hoje, tá bom? Obrigado pela sua participação. E a gente falou hoje então dessas duas partes da lei, né? Amar a Deus seriam quais mandamentos? Os 4 primeiros. Os 4 primeiros, né? Não Tudo acertou, Deus, mas acertou primeiro, você vai ganhar o prêmio, tá bom? Ei. Os 4 primeiros. E depois amar ao próximo, que são os outros 6, tá? Mas uma coisa, gente, que eu estava dando uma pesquisada e a gente estudando um pouco sobre a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus ele falou muito do amor ao próximo. Parece que Jesus ele deu uma ênfase muito grande nessa questão desses 6 mandamentos. E, sei lá, passou pela minha cabeça, muita gente pensa assim, por que será isso? Que Jesus não enfatizou os 4 primeiros, o mandamento do sábado, o mandamento das imagens, não tomar o nome de Deus em vão, e o primeiro mandamento, por que Deus não falou tanto isso? Por que será? E deu mais ênfase nos outros mandamentos de amor ao próximo, será que então... O contexto, né, que ele estava vivendo, né? As pessoas estavam se esquecendo realmente de amar o próximo, né? Tava todo mundo muito focado na lei, em seguir a lei, né? Tanto que isso por culpa de um grupo específico, né? Os fariseus, né? Porque... Explica quem eram os fariseus, para quem de repente está ligando a televisão agora, você está ouvindo, o que é isso? É de comer? Os fariseus eram as pessoas designadas para fazer toda a parte ali de... Eram os líderes religiosos no templo, isso né? mesmo. Os rituais. Cuidavam do templo, mantinham os rituais ali, né? Pedidos por Deus e tudo mais. Só que, na realidade, naquele momento, eles estavam totalmente concentrados só nos primeiros 4 mandamentos, ou seja, em não desagradar ao Deus Todo-Poderoso. E eles estavam se esquecendo um pouco dos outros mandamentos, que, em resumo, é amar ao próximo. Então, talvez por isso que, né, Jesus enfatizou tanto. E até o seguinte, a essência da lei é o amor. Não adianta você guardar as leis se o motivo não tiver por trás, seja o amor. Guardar a lei por guardar, e aí, qual o benefício para você? E outra coisa, quando Deus disse que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é bom frisar, ele não está revogando o que ele deu desde a criação, e o que ele colocou no coração do homem, e ele promulgou quando deu as tábuas da lei. Como nós já aprendemos o significado dessa palavra aí. Exato. Como a gente falou sobre os fariseus tornaram a lei um fardo. Para quem quisesse guardar a lei, ela era um fardo. Exato. Quando Deus nunca pensou em fazer da lei dele um fardo para o ser humano. Pelo contrário, que as pessoas tivessem prazer em seguir a lei de Deus. Exatamente, exatamente. E é interessante, porque assim, quando a gente dedica mais tempo ao Senhor, a gente, querendo ou não, está exercendo o amor para com Ele. E quando a gente dedica tempo em ajudar ao próximo, a gente está fazendo a outra parte, né? E parece que a vida toma um outro sentido e a gente sente uma felicidade diferente. E é uma coisa assim muito clara, a lei como expressão do amor de Deus pelo ser humano, a expressão do caráter dele. Que até aqui no guia de estudo, eu li um pedacinho que estava falando assim, a lei ela mostra como que é o seu líder, né? No caso, quando antigamente, que hoje em dia a gente quase não tem só alguns países que ainda tem rei, então o rei vai lá e faz as leis do jeito que ele quer. E aí se você olhar na história, você vai ver assim, o tipo de lei que tinha naquela região demonstrava exatamente o caráter do rei. E com Deus é a mesma coisa. A lei dele, na realidade, demonstra o caráter dele, o amor dele. O cuidado, o carinho que ele tem para com a gente. Exatamente. Né? E não é uma questão de não. É a proteção contra, que é o que o guia de estudo diz aqui, que eu achei muito importante. Ele fala assim... Façam, como Deus dizendo para nós, né? Façam isto e não ficarão sob o domínio e controle de Satanás. Ou seja, é uma lei de liberdade, é uma lei que nos liberta do poder do mal, que nos leva à morte, no caso, ficando sob o domínio de Satanás. E obedecendo a lei, a gente está na lei da liberdade, na lei da vida, né? Que legal. Sob os cuidados de Deus. Você estava falando aí do Twitter, né?
Estava pensando aqui, Twitter, Facebook, uma coisa que está bem alta agora entre os jovens. Imagina se todo mundo guardasse as leis de Deus. O que era que a gente ia viver tweetando? O que era que a gente ia ver nos Facebooks da vida? Coisas boas, né? Exatamente. Porque a gente... Legal, gente. Por isso que nós somos felizes, né? O Salmo 119, ele mostra, ele transborda essa alegria da gente viver sempre fazendo a vontade de Deus. E é por isso que você que está em casa ouvindo a gente, seguir a lei de Deus é uma coisa maravilhosa, não é uma coisa chata, como tem gente que pensa, eu ir para uma igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente está vendo que lei é para nos dar liberdade, é uma preocupação de Deus com a gente. Antes que a gente pedisse uma lei, Deus ele já nos ofereceu uma lei que vai nos dar a paz, vai nos dar a segurança. Agradecemos a presença de vocês. Foi muito bom esse bate-papo, foi muito gostoso. Você, nossa advogada aqui, né? Assim, nos ajudando a entender os termos técnicos aí, certo? Mas que você não ande por aí fazendo nenhuma lei dessas estranhas aí, tá bom? Não. Nenhuma dessas leis engraçadas aí. Não pretendo entrar na política. Não pretende, né? Um abraço pra vocês. Meu amigo aí que nos assiste pela televisão, que nos assiste pela internet, obrigado pela sua presença. Que você viva feliz porque você tem um grande legislador que fez uma lei maravilhosa para você seguir. A lei da liberdade que vai te levar cada dia para mais perto do Senhor e para amar também o seu próximo. Você fica agora com uma música muito especial da Priscilla Just. Um grande abraço para você. Cansado e ferido, para o enfermo e abatido, eu sou Deus, eu sou Deus. Que chora por seu filho, para quem pede pão ou mesmo abrigo, ainda sou Deus, eu sou Deus. Não importa o que o homem falar, eu sou Deus, o teu Deus, mesmo quando esperança não há, eu sou Deus, o teu que chora